Agora sim. Pô, presidente, você viu, né? Que início com fortes emoções, né, cara? Fortes emoções, é Pô, verdade. queria sinceramente aqui agradecer demais a disponibilidade do senhor em poder estar me prestigiando e prestigiando a nossa audiência aqui hoje. Eu só vou, agora que a gente já está alinhado, eu só vou desativar os comentários aqui para a gente poder focar nessa série de lives que eu estou tendo a honra de poder iniciar com o senhor. E você certamente é a primeira figura histórica aí que alcançou o apogeu, o ápice da carreira política nacional e que vai poder trocar essa ideia comigo de uma forma leve, divertida, e a gente vai poder, sem dúvida alguma, poder rememorar alguns momentos definitivos aí da sua trajetória que certamente mudaram o destino do país. Então, presidente Collor, uma grande honra e um prazer poder estar falando contigo aqui hoje. Muito obrigado, André. Eu que lhe agradeço o convite e a oportunidade que você está me dando de fazer essa live aí com você. Vamos lá. Olha só, eu já vou começar trazendo um amigo meu aqui e antes da gente mergulhar na nossa história, na sua história, perdão, eu gostaria de saber, sinceramente, presidente Collor, que o presidente Jair Bolsonaro vai perguntar umas verdades para o senhor, tá ok? Olha só, no tocante à minha gestão, se é que você pode chamar disso, eu estou tendo, certamente, um conglomerado dessa mídia, dessa fake news que estão fazendo contra mim, e, sinceramente, eles estão completamente esmiolados e desvirtuando, dizendo que eu cometi coisas como dizer que era uma histeria, uma pandemia, na verdade, só uma histeria, uma gripezinha. E no tocante a essa situação toda, eu gostaria de perguntar para o senhor, como é que tu avalia a minha condução dessa pandemia aí? Muito mal, presidente. Está se conduzindo muito mal. Eu acho que cabe a sua presença e a sua figura como presidente da República unir o Brasil em torno do combate ao coronavírus. E o senhor fica brigando com os governadores, brigando com os prefeitos, brigando com a ciência, brigando com a academia, fazendo propaganda de remédio. Então, tudo isso conspira contra o que há de mais aceitável na condução de um momento como esse. A sua função é de unir o país, unir as pessoas para que juntos possamos combater o vírus. Olha só, isso parece aqueles políticos vaselina toda aí que eu estou combatendo todo santo dia. Mas olha só, deixa eu te perguntar. Tu acha que é normal um cara, nessa altura do campeonato, tá sem o ministro da Saúde, de fato, empossado lá, trabalhando em prol do nosso país? Tu acha isso normal? O cara que ter feito toda aquela esculhambação no Ministério da Saúde? Ou como é que você acha que eu posso começar a endireitar essa situação? Em primeiro lugar, nomeando o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, tem que ser uma pessoa, um expert no assunto, tem que ser um médico, e um médico infectologista, um epidemiologista, alguém que possa se cercar das melhores cabeças nessa área para que possa enfrentar o coronavírus. Não é demitindo 2 ministros no momento de uma pandemia que a gente vai encontrar o melhor caminho para enfrentar o coronavírus, presidente. Bom, presidente Collor, só para a gente tentar, aproveitando aí que houve um intruso que se apossou do seu link aí, você viu que a gente recebeu uma rasteira aqui, nós dois, antes da gente dar início à nossa live, a gente, de uma forma descontraída para dar esse pontapé inicial nesse papo aí, que certamente vai jogar luz aí em vários capítulos decisivos da tua trajetória rumo ao Planalto e sua atuação após isso. Então, eu queria que a gente desse início, voltando um pouco no tempo e nos situando no ano de 1990. O Brasil, naquele momento, o mundo de fato ainda comemorava a reunificação das Alemanhas, a queda do Muro de Berlim acabava de acontecer, no futebol o Brasil haveria de ser derrotado, enfim, no ano de 1990 pela Argentina, haveria o bi do Ayrton Senna. Na televisão, a escolinha do professor Raimundo estrearia, a novela Pantanal também estava em alta, quebrando todos os recordes de audiência. Então, é nesse contexto que também o senhor foi
ungido, chegou à presidência, ao ápice da carreira nacional política. E eu queria trazer, antes da gente... você me ouve bem, presidente? Não, ouço bem, ouço bem. Pedi para baixar o som aqui. Ah, claro, maravilha. Então, foi nesse contexto que você chegou lá. E eu já vi algumas entrevistas suas onde você afirma muito claramente que você é adepto, subscreve a tese de que presidência é destino, que tem forças imateriais no tempo e no espaço que predestinam pessoas a chegarem lá. Eu ontem estava vendo, antes de passar a bola para o senhor, ontem eu estava vendo um documentário da TV Cultura de São Paulo, de 1993, chamado Collor, do voto ao veto. E o primeiríssimo momento do documentário, presidente, ele diz que você, nos anos 60, era um adolescente que estava de férias em Minas Gerais e foi uma cartomante chamada Maria do Socorro e ela olhou nos seus olhos e previu: você será presidente. Isso é folclore ou procede isso mesmo? Não, isso é uma verdade. Só que o nome dela é Maria do Correio. Era Maria do Correio. Maria do Correio. Eu devia ter uns 13 para 14 anos e aconteceu realmente esse fato. Essa senhora, que era uma pessoa chamada naquela época de paranormal, né? Sim. Ela chegou e disse: você vai ser presidente do Brasil. E eu fiquei muito assustado com aquilo. E acabou que eu vim a ser presidente do Brasil, não em função disso, mas corroborando o que ela havia previsto nessa época. Não, é sensacional. Então, eu acho que isso aí, essa tese, né, acho que ela corresponde, é verdade, com a realidade, no sentido de que acho que várias pessoas que fizeram disso, vários homens públicos que fizeram disso uma obsessão na carreira, acabaram que ficaram pelo caminho. Eu acho que tem certas dotes inexplicáveis, né? Mas é o que você falou, André. A presidência da República é destino. Você, em relação a outros postos da política, né? Deputado, senador, governador, então você pode até ter algum tipo de planejamento e dar consequência a cada ação sua com o objetivo de chegar a um desses postos. Mas a presidência da República, realmente, o fator é o destino. Não adianta planejar nada, não adianta fazer grandes projetos. Isso, se o destino não colocar a mão sobre você e lhe conduzir, esqueça, você nunca será presidente, a pessoa nunca será presidente da República. E antes, presidente, ouvindo da voz da experiência, você tem conhecimento de causa e pode afirmar isso com propriedade. Então, eu gostaria de citar aqui, presidente, para a gente dar sequência aí na nossa live de hoje. Inclusive, eu tinha montado para você ver como é que as pessoas que se preparam com excesso acabam tendo o destino prega essas peças aqui. Eu estava com uma bela imagem atrás e vou ficar com esse negócio piscando. Já eu desligo a televisão. Mas, voltando ao nosso papo aqui, acho que foi 15 anos antes da sua eleição, em 1974, que o presidente americano Richard Nixon chegou a renunciar, assim como o senhor veio a fazer em 1992. E ele tem uma frase célebre para mim, que é reveladora, que encapsula bem a trajetória dele, que eu faço questão de ler para você, que basicamente é a seguinte, presidente: a grandeza vem não quando as coisas sempre vão bem para você, mas a grandeza vem quando você é realmente testado, quando você sofre alguns golpes, algumas decepções, quando a tristeza chega. Porque apenas se você esteve nos mais profundos vales, você poderá um dia saber o quão magnífico é se estar no topo da mais alta montanha. Então, acho que você consegue se identificar em grande parte com essa frase, essa citação. Sem dúvida. Não somente eu, mas muitas e muitas pessoas se identificam com essa frase, porque isso faz parte da vida. A vida é assim. Sem a menor dúvida. Mas acho que, no seu caso, acho que é até mais emblemático, que eu queria falar... Eu queria que a gente fosse direto para amanhã do dia 15 de março de 1990, presidente. Eu queria que foi a sua posse no plenário da Câmara dos Deputados e teve todas as solenidades após aquele momento. Eu acho que você estava localizado na casa da Dinda, em Brasília. Verdade, na casa da Dinda. Eu queria, assim, se possível, no detalhe, assim, no lado psicológico, no lado pessoal, na sua intimidade, o que aquilo representava. Eu sou presidente da República, vou conduzir o Brasil nesse período de redemocratização,
Eu realmente imagino que foi uma emoção sem igual, mas no detalhe, se você contar como é que foi a experiência desse dia para você. Foi uma experiência fantástica, né? Porque eu cheguei à presidência da República. Você, desculpe perguntar, que idade você tem? Estou com Ué, 25. 25 anos. 25. Pronto. Eu cheguei aos 29 anos de idade, somente para você comparar em termos de tempo, aos 29 anos de idade eu era prefeito de Maceió, aos 32 deputado federal, aos 36 governador de Alagoas e aos 40 presidente da República. Eu fui, então, de prefeito a presidente em 10 anos, de 79 a 89. A campanha foi uma campanha muito renhida, foi uma campanha muito difícil, né? E ganhei no primeiro turno, ganhei a eleição no segundo turno, enfim. Então, a primeira sensação que eu posso te transmitir é a da vitória nas urnas. Eu tendo sido o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de quase 30 anos sem que o povo pudesse votar para presidente. Então, essa responsabilidade de ser o presidente da redemocratização do Brasil, sobre os ombros de um garoto, de um jovem de 40 anos de idade, é algo muito forte. E a emoção que me causou a vitória foi uma emoção assim fortíssima. Ao mesmo tempo em que eu ficava muito feliz e muito alegre, vinha dentro da minha cabeça toda a responsabilidade que eu estava assumindo a partir daquele instante. De modo que quando nós chegamos no dia 15 de março, porque isso foi, a vitória se deu no dia 17 de dezembro, no segundo turno de 89, e eu tomei posse, como você bem afirmou, em 15 de março. Então, eu tive tempo de ir assimilando, não é, essa questão da vitória e do fato de ser o presidente eleito do Brasil. Nesses 3 meses que nos conduziram até, 3 meses e pouco, que nos conduziram até a data da posse. Então, no dia da posse, eu já estava mais, vamos dizer assim, com os sentimentos controlados. Eu já estava mais tranquilo, mais seguro de mim mesmo. Estava com mais Porque, confiança. se Então, se o senhor só me perdoe claro, somar ao teu relato, acho que, inclusive nesse documentário que eu assisti ontem, já tinha assistido no passado, mas assisti novamente ontem, você faz, após a sua vitória, você faz um tour global para poder começar a mostrar a cara do novo governo, começar a estabelecer os primeiros laços com os dignitários mundo afora, não é isso? Então, foi acho que isso. isso também já te colocou provavelmente, colocou o senhor Exatamente. no estado de espírito, na mentalidade. Exatamente. Isso já porque eu fiz, nesse período de 3 meses e pouco, eu fiz uma viagem ao exterior, porque o Brasil, nessa ocasião, estava em moratória. O que significa o seguinte, que o Brasil havia suspendido o pagamento da dívida externa que tinha com os outros países. Então, o Brasil estava sem nenhuma linha de crédito, sem nenhum relacionamento comercial nem financeiro com o restante do mundo. Era o pior dos mundos, né? Então, eu fiz essa viagem para apresentar os pontos básicos do meu programa de governo e também para dizer a essas lideranças políticas e chefes de Estado e de governo de que eu pretendia, sim, voltar a pagar a dívida externa, renegociar a dívida externa, para, com isso, abrir um pouco as portas e abrir também um pouco o sentimento das pessoas que estavam como credores muito insatisfeitas pelo fato de ter sido a eles negado o pagamento de uma dívida legítima. Então, foi nesse período em que fiz contatos com vários presidentes e iniciei a renegociação da dívida externa, que foi concluída durante o meu governo. Uma negociação difícil, porque eram 700 credores, o Brasil devia a 700 bancos internacionais. E a decisão para a renegociação da dívida tinha que ser por unanimidade. Se desses 700, diante de uma proposta nossa de renegociação da dívida, um somente dissesse que não concordava, a renegociação não poderia ser finalizada. Tinha que ser por unanimidade. E por isso é que demorou esse tempo, demorou 1 ano e meio de negociações exaustivas, né? Até que finalmente nós conseguimos fechar essa negociação com o apoio unânime dos credores naquela época do Brasil. Foi um momento muito importante para a economia brasileira e para o país como um todo. E naquela manhã do dia 15, quando você ia rumo à esplanada dos ministérios e ali mais depois ao
enfim, ao plenário da Câmara, quando você estava no Rolls Royce, aquele momento ali, imagino que você é quase que inebriado, intoxicado ali com uma sensação de sem dúvida. plenos poderes. É uma sensação única, né? Sobretudo porque naquela eleição estavam participando grandes nomes da política nacional, né? O doutor Ulisses Guimarães, que havia sido o senhor das diretas já, que havia sido o senhor da Constituição, né? O homem da Constituição, uma pessoa de inegáveis méritos e merecedor do voto e do apoio dos brasileiros. Havia o próprio Lula, o Leonel Brizola, de saudosa memória. Fife, Aureliano Chaves. Mário Covas, Aureliano Chaves, Paulo Maluf, enfim. Eram pessoas muito representativas do espectro político nacional naquela ocasião. Perfeito. Então, eu venho como governador de um estado pequeno, mas combativo, honrado, como é o estado de Alagoas, com a pouca densidade eleitoral, e venho me meter no meio dessas rapodas felpudas e acabo ganhando a eleição. Então, naquele momento em que eu saio de casa e vou para a Esplanada dos Ministérios, como você bem descreve, subo no carro presidencial, que é aquele Rolls Royce sem capota, né? Que sempre todos os presidentes fazem esse percurso. E entro ali, não é? E aceno para a população que estava cercando ali a Esplanada dos Ministérios, passando pelo Congresso até o Palácio do Planalto. Foi uma emoção muito grande, uma emoção que eu respirava aquele ar e dizia, meu Deus do céu, parece um sonho. Isso parece um sonho. Depois, quando entrei também na Câmara dos Deputados, aí muitos aplausos, e aí eu já me senti um pouco mais assim, confiante, né? Porque via muitas pessoas, um corredorzinho muito estreito entre a fila de poltronas e outra da Câmara dos Deputados, que havia muita gente lá dentro. E aí vou lá, presto o juramento, outro momento de grande emoção. Né? Depois saio de lá, vem a questão da faixa, saio de lá, vou para o Palácio do Planalto. Né? E o senhor conseguiu a proeza de reunir de Fidel Castro a Dan Quayle, que era o vice do George Bush, na mesma cerimônia. É verdade, é verdade. Naquela época, isso é uma coisa interessante, porque a posse foi no dia 15 de março. Isso. Então, a posse, quando era em março, a posse dava oportunidade aos presidentes eleitos, né, ou aos outros presidentes antes de mim, que não foram eleitos, de, quando tomassem posse, ter na sua solenidade os presidentes de vários países muito representativos. Agora, com uma posse, depois da Constituição de 88, passou para o dia 1º de janeiro, então é muito minguada. A posse de um presidente brasileiro é uma posse muito minguada, porque o dia 1º é um dia absolutamente inapropriado para você ter um deslocamento de líderes expressivos de outras partes do mundo para chegar aqui no Brasil. Não é? Eu já pensei nisso, presidente. Foi um retrocesso em termos data completamente fora de propósito. Desprestigia. E nesse, então, voltando para o dia 15 de março de 90, teve lá realmente no espectro ideológico, né, da esquerda à extrema-direita, havia representantes de todos esses países, e eu fiquei muito, muito feliz também, porque foi me dada a oportunidade de conversar com cada uma dessas lideranças e transmitir mais de perto as minhas ideias, o nosso programa, o nosso projeto, e obter deles pelo menos uma certa simpatia para um governo que estava por ser iniciado. Perfeito. E o senhor, presidente, acho que só finalizando para a gente poder dar prosseguimento aqui sobre o dia 15, tem alguma anedota específica, marcante, engraçada, curiosa que ocorreu, que aconteceu nesse dia da posse, que o senhor se lembra? Tem um fato interessante. É quando eu cheguei, depois da posse, depois do parlatório, que também foi um momento de muita emoção, no momento em que eu fui ao parlatório. O parlatório é aquela construçãozinha pequena, é uma espécie de balcão que fica na frente do Palácio do Planalto, onde, muito raramente, mas os presidentes vão lá e falam. Nesse momento do parlatório foi um momento de muita emoção, porque a população toda lá embaixo, e gritando, colo. Os braços cerrados, né? Vamos mudar. Isso aqui virou uma marca na campanha, né? O punho cerrado em risco. O punho cerrado,
E aí, quando eu fui, então, entrei no Palácio do Planalto, antes de receber os convidados, né, eu fui ao gabinete. E junto comigo foram algumas pessoas mais próximas, e dentre eles um deputado estadual de Alagoas, chamado Jota Duarte. Era um político muito experimentado, era um político com muita vivência, né? Aí ele chegou, entramos no gabinete do presidente, aí eu coloquei a mão na cadeira, assim, na poltrona, na cadeira do presidente, aí disse, pois é, pessoal, essa cadeira aqui é uma cadeira que tem muito espinho, é uma cadeira de muito espinho. E aí esse Jota Duarte chegou, disse, presidente, só um minutinho. Aí se acercou da cadeira, aí colocou a mão no estofamento, no estofo da cadeira, assim, né? Aí disse, onde é que estão os espinhos? Só se tiverem virado para baixo. Aqui não tem espinho, não. Essa cadeira não tem espinho, não. Então foi um momento, foi um momento de muita descontração. Mas isso eu me lembro, recordo como se fosse hoje, foi o deputado Jota Duarte de Alagoas. Ah, que legal. Mas certamente esse dia 15 foi o que figurativamente o Nixon descreveu como um dos momentos que você teve na montanha mais alta, que você teve ali no esplendor, olhando... Sem dúvida, foi o ápice. Mas também, voltando à citação dele, eu queria avançar nessa nossa linha do tempo para o dia 2 de outubro de 1992, que pode ser considerado talvez um dos seus vales mais profundos ao longo da sua carreira. Onde é que você estava exatamente no momento que você recebeu a notícia de que a Câmara havia aprovado o processo de impeachment, havia dado, enfim, prosseguimento? E se você puder também incluir na sua resposta um pouco alguma anedota específica, no detalhe, do dia 29 de setembro de 92. Eu acho que a gente pode até dar esse momento um pouco mais difícil, mas certamente o senhor já passou por essas provações, claro. Já absorveu e está com a cabeça feita. Então, se você puder compartilhar com a nossa audiência, seria muito legal. Sem dúvida. O dia foi dia 27 de setembro de 92. Foi o dia em que a Câmara se reuniu e me afastou da presidência da República. E eu passei esse dia todo no Palácio do Planalto, com muito pouca gente. Já nessa fase tem aquele velho ditado, né? Que um governo que está prestes a sair, até o café que é servido é requentado, né? Isso tem muito a ver com a realidade. É mais ou menos esse o cenário. As pessoas começam a desaparecer, você fica ainda mais isolado. E eu estava exatamente aguardando o resultado da votação na Câmara. Eu estava no meu gabinete, sozinho, com a lâmpada acesa, porque naquela época tinha problema de questão de energia, porque estava faltando energia, e eu fiz uma grande campanha para diminuir o consumo de energia. Então, a minha sala ficava somente quando era noite, com uma lâmpada em cima da minha mesa de trabalho, né? Tudo um silêncio absoluto, um silêncio tão grande, porque os carros foram impedidos de passar ali pelo Palácio do Planalto, foram fechadas as ruas, porque havia uma mobilização muito grande de pessoas de frente ao Congresso pedindo para a minha saída, pedindo para os deputados votarem a favor da minha saída, que eu só ouvia o barulho dessa multidão, né? E quando iniciou o processo de votação, essa multidão ficou absolutamente silente, silêncio absoluto, para ouvir, porque estavam com os alto-falantes voltados para a praça, a esplanada dos ministérios, melhor dizendo, para anunciar os votos dos deputados. Então, cada deputado que votava, fulano de tal, aí dizia sim, a favor do impeachment, né? Aí o pessoal aplaudia, aí chamava o deputado, como vota o deputado tal, o outro não. Sendo que os não, para você ter uma ideia, eu tive 46 ou 47 votos somente. É um número ínfimo de deputados que foram combativos e corajosos até o final e que ficaram ao nosso lado. E cerca de quase 400 votos contra, né, a favor do meu afastamento. Então, eu me lembro muito bem que eu assistindo pela televisão, eu vendo a contagem dos votos,
e aí um determinado deputado daria o voto, se fosse o voto a favor do impeachment, daria a quantidade de votos necessário para o meu afastamento. E Perfeito. isso tudo, um silêncio absoluto que não se ouvia, Sepulcral. sepulcral, um silêncio absoluto. Quando aí vem o voto dele, eu assisto pela televisão, vem o voto dele, aí aquela balbúrdia, tanto dentro do plenário da Câmara, como também fora, né? E aí eu disse, bom, agora a sorte já foi definitivamente lançada e eu estou fora da presidência da República. Vamos torcer para que no julgamento que posteriormente aconteceu no Senado, eu imaginava que no julgamento do Senado eu pudesse voltar à presidência da República, o que não aconteceu. Mas nesse dia a que você se refere, foi um dia de absoluta solidão. Uma solidão total, um aperto no coração muito grande e aquela dúvida, eu dizendo, meu Deus do céu, eu fui eleito pelo voto popular para ser presidente desse país e agora um grupo de deputados vai me tirar da presidência sem que se comprovasse nenhuma das acusações que me faziam, porque eu fui afastado da presidência somente na suposição de que as acusações que me faziam fossem verdadeiras. 2 anos depois das maiores investigações que a pessoa pode passar, o Supremo Tribunal Federal me declarou inocente de todas aquelas acusações. Aí eu perguntava, meu Deus do céu, e agora? Eu fui inocentado das acusações. Não seria o caso de me darem de volta a cadeira de presidente? Já que eu saí de lá na suposição de que era verdadeiro, claro, e agora foi demonstrado na justiça que as acusações eram inverídicas, eram falsas, não é o caso de eu voltar à presidência da República, enfim, mas essa aí já é uma outra história. Fundamentalmente, foi um momento de profunda e absoluta solidão, aquele quando eu presenciei o final da votação pela Câmara dos Deputados a favor do meu afastamento. Acho que a gente só pode imaginar as agruras, o drama que o senhor deve ter vivido nesse dia e como isso te abalou pessoalmente, maculou a sua trajetória e tudo que você teve que fazer após o fato para poder retificar e se reinserir na política anos depois. Mas, ainda sobre esse dia, você mencionou os espinhos da tal cadeira presidencial. Será que foi nesse dia onde você sentiu, de fato, o medo, a desilusão te espetando pela primeira vez, em definitivo, ali? Eu me recordo de uma entrevista célebre, quase uma entrevista realmente histórica, onde você revelou para o falecido Geneton Moraes que o senhor até cogitou suicídio, algo que o Getúlio Vargas acabou cometendo. Eu sei que a nossa live é descontraída aqui, eu sei que o senhor já passou por isso, enfim, mas o próprio Leonel Brizola haveria te dissuadido de poder acabar recorrendo a essa medida drástica, terminal, e se você puder contar um pouco só desse lado... Claro, mas isso é verdade, porque aconteceu, a conversa com o governador Brizola, aconteceu poucas semanas antes da votação pela Câmara dos Deputados do meu afastamento. E nós estávamos ele despachando comigo, então estávamos conversando e ele se levanta para ir embora, ele sai, eu vou levá-lo até a porta, e aí abro a porta, ia fechando, quando ele volta, ele diz, presidente, mas eu precisaria de mais um minuto. Aí, claro, governador, aí pedi para ele entrar novamente, convidei-o a sentar, ele disse, não, aqui mesmo, em pé. Aí encostamos os dois assim na parede, né? E ele disse, olha, o senhor sabe que eu venho de longe, venho de muito longe, com aquele jeito dele falar, né? Muito espaçado e bem... Venho de muito longe, aquela coisa, presidente! Exatamente, é isso aí. E olha, e acompanhei o doutor Getúlio, acompanhei o sofrimento do doutor Getúlio, e é um sofrimento parecido com esse que o senhor está passando. O pedido que eu vou lhe fazer não é do político, do governador, mas é do cidadão Leonel Brizola. Resista, presidente, resista. Não faça como o doutor Getúlio. E isso, os olhos dele começaram a marejar,
E eu também fiquei muito emocionado com aquilo, né? Porque vindo de uma pessoa com quem eu estava tendo um relacionamento muito positivo, mas que havia sido um É adversário, um contendor duríssimo na duríssimo, campanha duríssimo. presidencial, muito duro durante a campanha presidencial. Então, quando ele me falou isso, né, ele realmente emocionado, me transmitiu essa emoção, e eu imaginei na época, imagina, pensando, né? Imagina, nunca vou pensar nisso. Mas, de fato, mais adiante, depois daquele massacre que foi feito, quando me afastei definitivamente da presidência, chegou um momento, eu disse assim, meu Deus do céu, quando é que isso vai parar? Isso não vai parar mais? Será que já não basta, já não chega o tanto que eles fizeram, ainda querem mais? E Porque o foi um massacre, foi uma... me trituraram, né? E aí eu pensei, quem sabe eu dar fim à minha própria vida, acabar logo com isso e tal, né? Pensei, cheguei a pensar nisso uma vez, mas aí me veio a conversa, me veio na memória, me veio à memória a conversa do Brizola. E eu disse, não, eu falei com o Brizola que isso não ia acontecer, não vou fazer isso. E, enfim, e graças a Deus hoje eu sou um sobrevivente, continuo aqui com presidente, saúde e paz. eu prometo para o senhor que eu já vou dar prosseguimento aqui com conteúdo mais alto astral, mas só sobre esse último ponto que sempre. Opa, que maravilha! Os contratempos da tecnologia, hein, presidente? Bom, Aham, que tem uma luz aqui que ajuda na exposição. Boa. O senhor teria documentado esse momento, esse seu momento no Vale Mais Profundo, você teria posto em gravações mais de cunho pessoal, foi o que o senhor disse para o Geneton Moraes, e que tem. também você tem um livro guardado a 7 chaves que o senhor pretende eventualmente soltar enfim, quando você julgar conveniente, como você gosta de Aham. dizer. Então, isso Mas é procede? isso. Esse livro está Realmente pronto? tem. Foi o livro pronto, já faz tempo. O livro, a importância do livro está pelo calor da emoção com a qual eu escrevi o livro, naquele momento em que eu estava mais, né, dominado pela tensão, pelo desapontamento, né, pela frustração. Então, o livro carrega toda essa emoção. E, naturalmente, carreguei muito nas tintas, né? Contando rigorosamente tudo o que se passou, contando rigorosamente as coisas como ocorreram, verdadeiramente ocorreram, mas com muita emoção. Tem um capítulo, por exemplo, que é o capítulo de perfis, né? E que eu falo nesse capítulo, falo das pessoas com as quais eu convivi e que me ajudaram muito ou me decepcionaram muito, e contando fatos que, enfim, são fatos até hoje que eu mantenho em absoluta reserva e que constam do livro, e por isso, até hoje, por isso e pelo o conteúdo do livro, de modo geral, que tem muitas revelações, é que eu achei por bem não divulgar esse livro até o presente momento. Eu espero que, para os meus pósteros, esse livro seja colocado à disposição para terem uma noção do que foi, do que aconteceu, do que ocorreu nesse período de 1990, de 1989 até 1992, ano em que eu deixei a presidência. E nós que somos, assim, ávidos estudantes da história brasileira, presidente, a gente pode contar que, quem sabe, um dia esse livro verá a luz do dia? Sem dúvida. Podem estar vocês, então, a geração de vocês terão esse livro, sem dúvida nenhuma, para ler, passados alguns anos do momento que nós estamos vivendo. Você sabe, presidente, que cada pessoas que têm protagonismo, que conseguem atingir um grau de protagonismo na política brasileira, sempre ficam marcados assim por declarações ou entrevistas emblemáticas, para o bem e para o mal, que acabam reverberando e sobrevivendo. Todos os testes do tempo sempre são conteúdos que são trazidos à tona e que são atemporais, basicamente. E um desses momentos que eu vi recentemente, e eu acho que até que agora você... Outrora, eu confesso que eu até teria um pouco de receio de abordar isso com o senhor, mas da forma que
você tem se posto nas redes sociais agora, quase como Collor Millennial, como tem a nova alcunha que o senhor recebeu, né? O Collor Millennial, mega ativo, engajado nas redes sociais. Eu queria saber, porque isso ficou muito marcado quando você fala para Sônia Bride no seu exílio em Miami, naquela fatídica entrevista, você fala: mentira da Receita Federal, mentira da Receita Federal, 3 vezes mentira da Receita Federal, uma pantomima, uma patuscada, um sonho de uma noite de verão. Eu quero saber, presidente, o que estava passando na nossa cabeça naquele instante? Você queria esganar a Sônia Bride ou não? Não falte com a verdade. Diga ela em sua plenitude. Por favor. Perfeitamente, muito bem. Mas não, aquela foi uma entrevista que eu já estava morando em Miami. Foi em Miami onde eu comecei e acabei quase concluindo o livro. Vinha concluir depois no Brasil, mas praticamente o livro todo foi escrito nesse período que eu passei nos Estados Unidos. E veio uma repórter fazer uma entrevista comigo. E nessa entrevista, que é muito divulgada, nessa entrevista, as perguntas eram muito, na minha avaliação, né? Naquele momento, muito insidiosas. Eram perguntas que... E eu não estava também no momento de muita paciência e de muita calma para ouvir algumas perguntas mais provocativas, embora ela estivesse fazendo o trabalho dela. Ela estava na posição dela de fazer as perguntas que desejasse, né? A gente já sabe, a gente se acostuma com isso, de que não existem perguntas incômodas, existem respostas que incomodam, respostas que você sente... Pura verdade, pura verdade. Então, as perguntas eram feitas normalmente, né? Mas eu estava tomado muito pela emoção, muito pela indignação, né? Porque ainda nessa época, ainda depois do meu julgamento, depois de tudo ter acontecido e de eu ter sido julgado inocente pela mais alta corte de justiça do país, ainda vinham mais coisas e perguntas e tal, e aquele ferrinho de dentista, né? Então, sim, eu, enfim, estava muito, muito tomado pela emoção e por isso que eu respondi de uma forma muito enfática, talvez desmerecendo até a gentileza com que a jornalista perguntava, pelo menos na forma. Mas o senhor alongou o seu pavio com o passar do tempo, né? Acho que isso é nítido e acho que deve ser com o passar do tempo mesmo. Que, sem dúvida, sem dúvida. O pavio hoje é infindável. É infindável. Depois de tudo. Maravilhoso. Mas, bom, presidente, eu queria perguntar, você, qual das atividades que o senhor se notabilizou por fazer, que você basicamente é quase que um dependente da adrenalina? O senhor me ouve? Saltou um pouquinho. Qual das atividades que o senhor se notabilizou? Isso. Por você, enfim, o teu estilo, quase que a imprensa americana chegou até lhe dar a alcunha de Indiana Collor durante as eleições de 89, e que era todo esse seu hábito de gostar tanto de ações, enfim, de esportes, de adrenalina máxima. Você, qual era o que você mais curtia e por quê? E qual que você mais sente falta de fazer no dia a dia? Bom, eu sempre gostei muito de ter a adrenalina, né, no máximo, né? Então, sempre gostei muito de velocidade, sempre gostei de esportes radicais, né? Sempre gostei de esportes que me colocassem em competição, né? Comigo mesmo. Então, nessa questão aí do Indiana Jones, do Brasil, foi o presidente George Bush que me deu essa alcunha. Ele, inclusive, I gave you this name, really. George Bush, read my lips, no new taxes. É isso mesmo. President Collor, such an honor to have you here. Ele fazia assim com a mão, muito assim, né? Exatamente, ele falava muito assim. Eu posso aproveitar o ensejo e perguntar, que eu sempre tive muita curiosidade de saber da tua relação com o presidente George Herbert Walker Bush, que muitos consideram, hoje em dia, ele recebeu também a alcunha de The Last Gentleman President. Ele é um cara que realmente ele viu de tudo. Eu trouxe uma foto aqui, presidente, que eu queria muito, mas muito entender.
o que se passa nessa foto. Porque, só para contextualizar um pouco quem estiver nos assistindo, o senhor teve com o presidente Bush, pai, na Casa Branca pela primeira vez ali no seu tour inicial, quando você foi quando você foi se apresentar na condição de presidente eleito. Após isso, acho que teve uma vez na frente do Rose Garden, onde você fez um pronunciamento em conjunto com ele. E se você puder, agora que passou tanto tempo, revelar os bastidores daquela conversa, porque a Guerra do Golfo estava pegando fogo, estava no seu ápice. O presidente Bush acabou que se credenciou como um grande estadista e um grande estrategista militar, porque ele conseguiu formar uma coalizão de países muito maciça e considerável. Mas eu queria saber dos bastidores daquela situação, porque a Argentina do Carlos Menem também fazia movimentos para tentar se alinhar com a América de George Bush naquele momento, e que eventualmente em 98 a Argentina até conseguiu o status de aliado extra-OTAN, se não me engano. E eu queria entender o que ele botou condicionou algumas concessões nas negociações, enfim, sobre temas comerciais com o senhor, para você ou apoiá-lo na Guerra do Golfo com tropas brasileiras? Não, eu nunca apoiei nisso. E eu vou lhe contar agora uma história que é certamente inédita. No meu primeiro encontro com o presidente Bush, como presidente da República, eu fui a Washington, antes de ir a Washington como presidente já empossado, eu fui à Argentina, fui ao Paraguai, ao Uruguai, enfim, fazendo um roteiro inverso do que outros presidentes costumavam fazer, que iam primeiro aos Estados Unidos. Eu fui depois aos Estados Unidos. E quando eu cheguei em Nova York, a audiência com o presidente Bush seria no dia seguinte em Washington. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui para um tal de National Press Club, que era um clube de jornalistas em que se fazia uma entrevista coletiva, mas com jornalistas, nenhum de primeira linha, nem de segunda linha, em termos de importância para o jornalismo norte-americano. E as perguntas muito sem nexo, porque eles não conhecem, né? Abaixo da linha do Equador, o conhecimento que os americanos, em geral, têm do que acontece superficial, é absolutamente nula, ou, se quiser elogiá-lo, superficial. Tá. Então, fazendo aquelas perguntas bem bobas, e aí, bom, encerrou, muito obrigado, me levantei. Quando eu me levantei para sair do local, um jornalista lá no fundo disse assim: não tem mais uma pergunta. Aí eu disse: pois não, pode perguntar. Aí ele disse: os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Panamá. E aí ele vem e me pergunta: o senhor é a favor ou contra a invasão do Panamá? Aí eu disse: eu sou absolutamente contra. Quando eu disse absolutamente contra, aí as pessoas pararam, Jorge, pararam. Opa, peraí, então vamos prosseguir aqui nas perguntas. Aí o jornalista chegou, o que fez a indagação, e disse: quer dizer que o senhor, então, sendo contra a invasão do Panamá, quer dizer que o senhor é a favor de um narcotraficante, que era o Noriega, o general Noriega, que era o presidente lá do Panamá. E eu disse: não, eu não seria indelicado com vocês, americanos, com você particularmente, nem muito menos com o presidente americano, porque se eu entendesse que ele era um narcotraficante, eu teria que dizer que ele esteve durante 40 anos na presidência do Panamá, graças ao apoio que vocês deram ao narcotraficante. Teve essa contradição. Proporcionaram a ele a possibilidade de ser um narcotraficante por culpa de vocês. E aí houve aquela coisa toda. Quando eu saí, então as pessoas que me acompanhavam disseram: olha, nós temos que aguardar, depois do que aconteceu aqui, nessa resposta, que venha da Casa Branca o cancelamento da sua audiência com o presidente Bush. Eu falei: bom, não posso fazer nada, depende dele cancelar ou não. Mas fomos essa noite para Washington, fomos até de trem, porque estava nevando muito. Antes de o senhor completar esse relato, presidente, eu fiquei de mostrar de fato a foto para o senhor, se você puder endereçar o que estava passando na cabeça de ambos vocês nesse momento. Você consegue ver aqui? Porque você está olhando para baixo, meio aparentando estar um pouco
não sei se desconfortável ou se sentindo coagido a fazer Não, algo. isso foi um instantâneo, foi um instante, não. Aí foi um instantâneo, ele está Não? com a mão, ele estava com a mão esquerda, aí pelo que eu imagino, ele estava dizendo para onde eu deveria me dirigir. Que Tá. iríamos ele ficar num púlpitozinho e eu no outro púlpito. Naturalmente, ele estava apenas me indicando, eu olhando para frente, olhando para baixo, e ele dizendo, olha, deve ser vá por aqui, né? O gesto é de indicação para onde eu deveria ir. Bom, e aí, quando chegou no dia seguinte, nós entramos na Casa Branca, no Salão Oval, o time brasileiro sentado aqui, o time americano aqui, e eu aguardando. E essa sensação? Uma sensação de muita responsabilidade, porque era uma agenda que eu tinha copiosa, né? Uma agenda em que precisava muito do apoio do presidente dos Estados Unidos para a gente desvencilhar aí uma série de amarras que estavam impedindo o país de ir, né, enfunar as suas velas e se lançar ao mar, né? E então daqui a pouco ele entra, muito alegre e me chamando de Fernando. Ô, Fernando, tudo bem? Fernando. E tal. E aí me pegou e disse assim, vamos deixar as nossas equipes conversando e vamos nós tratarmos de assuntos aqui. E me levou para uma sala que fica naquele salão oval, tem uma porta, deve ter mais de uma porta, mas essa porta é uma porta que você não percebe, é uma porta disfarçada. E ele empurra e você entra. Então, entramos num local que era uma grande suíte. Tem uma grande sala de reunião, uma sala pequena de reunião, uma sala de jantar. Tinha lá o quarto, o banheiro, enfim. Era um local onde os presidentes realmente trabalham no seu dia a dia. E aí sentamos numa mesa, em volta de uma mesa pequena. E aí ele disse, olha, eu queria te dizer que soube da sua entrevista de ontem, eu queria te explicar. Falei, presidente, por favor, não vamos entrar nesse assunto. O senhor já sabe a minha posição e a minha posição é essa. No meu governo, presidente, não há nenhuma possibilidade do meu governo apoiar qualquer intervenção militar dos Estados Unidos ou de qualquer outro país em relação a um outro, passando por cima da autodeterminação dos povos e da sua soberania. Nenhuma possibilidade. Aí ele disse, e Cuba? Eu falei, Cuba muito menos, presidente. Cuba muito menos, porque está ainda lá, né, tem ligações muito próximas com o Brasil e tal. Ele disse, mas o Castro não votou, não trabalhou contra a sua candidatura? Eu falei, trabalhou, mas para que o senhor veja exatamente, que não é uma questão partidária ou política, é uma questão de princípio. Então, não importa. Então, a invasão, nem pensar. Não é? E depois pedi licença a ele para nós entrarmos na nossa agenda, e nós entramos na nossa agenda. Se perguntasse, né, a alguém, contasse esse episódio a alguém, dissesse o que é que você acha que resultou de uma conversa nesses termos, eu acho que a maioria das pessoas diriam, não deu em nada, porque foi uma coisa, ali foi uma briga, chamou para briga, né? Ainda mais com o presidente norte-americano. Mas, ao contrário, como o George Bush era uma pessoa muito especial, serviu ainda mais para nos aproximar, porque foi um relacionamento que nasceu da sinceridade, que nasceu da confiança gerada pela sinceridade com que ambos conversamos. Ele dizendo as razões dele para a invasão do Panamá, que eram aquelas razões de sempre que nós conhecemos, quando os Estados Unidos querem invadir, invadem mesmo, não tem Nações Unidas que impeçam nem nada, nem Conselho de Segurança, e eu defendendo a posição de pacifista que sou e contrário a qualquer tipo de intervenção militar. E foi construída aí uma relação muito sólida, e eu devo ao presidente Bush agradecimentos, muitos agradecimentos, até porque na Conferência do Rio, em 92, que foi a maior conferência até hoje já realizada no mundo em termos de meio ambiente, mais de 180 chefes de Estado e de governo presentes no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, né? E, enfim, uma multidão de organizações de integrantes de organizações não governamentais, também acampados na praia no aterro do Flamengo, ali, participando também embora remotamente, da conferência.
essa conferência, para que ele viesse, o presidente Bush viesse à conferência, foi preciso muito trabalho, muito esforço. Porque lá o establishment americano não queria que ele viesse de jeito nenhum, porque ele teria que assinar o Tratado da Biodiversidade, diversos acordos, inclusive... A base republicana dele devia ser avessa. Nossa, terrível. E ele republicano ainda mais. Né? Sim. Mas ele finalmente aceitou. Foi outro episódio engraçado, porque eu chamei... Por favor, nos conte aí. Eu chamei ele não viria, a conferência já tendo iniciado, e na resposta afirmativa da vinda dele sem chegar, aí eu chamei o meu ministro das Relações Exteriores, o chefe do gabinete militar, e disse, olha, eu estou aqui, eu estava com o comandante Jacques Cousteau, que era um grande amigo meu, uma figura extraordinária. E eu estou aqui com o comandante Jacques Cousteau, e o comandante Jacques Cousteau me deu a ideia de nós irmos agora, amanhã, pegarmos um avião aqui, eu, ele, mais um grupo de pessoas, irmos a Washington, descermos, pegamos um carro, vamos até a Casa Branca, pedindo para ser recebido pelo presidente Bush, em que nós vamos levar o convite para que ele vá à Conferência do Rio. E aquele susto do ministro, mas presidente, peraí, mas não pode ser assim e tal. Disse, não, já está a decisão tomada. Avise lá à Casa Branca que amanhã nós estaremos saindo, por favor, aí o gabinete militar veja o horário de decolagem do voo, que nós estaremos indo amanhã e dê a hora da chegada nossa em Washington, que nós vamos lá para ser recebidos pelo presidente George Bush, para que ele venha e participe da conferência Rio 92. Tá? E aí eles se comunicaram com a Casa Branca. Eu não sei se foi por isso ou se não foi por outro motivo, mas o fato é que, no dia seguinte, eles anunciaram, e antes da minha saída, a minha eventual saída, né, possível saída, eles anunciaram de que realmente o presidente Bush havia decidido vir para o Rio de Janeiro. Então ele veio, inclusive, no dia passando aqui o aniversário dele. E até hoje eu gravei, porque o aniversário dele foi no dia 12 de junho, no ápice da Conferência do Rio, no dia 12 de junho. E nós fizemos um jantar para ele no Laranjeiras, com a presença do governador Brizola, um petit comitê, um jantar. Ele ficou muito feliz. Ele veio com a esposa dele, a senhora Bárbara, e muito simpáticos, muito alegres. Inclusive, quem cantou foi a Simone, a cantora Simone, que é uma grande cantora, uma grande artista. Foi ela que se apresentou. Nós a convidamos para se apresentar para o presidente americano e a sua comitiva. Enfim, e aí foi feita essa amizade, fruto de um encontro como esse, em que ele veio falar de uma coisa que eu era completamente ao contrário. E em relação à Guerra do Golfo, o Brasil não participou. Quando chegou em 1990, ele me ligou e disse, olha, estamos agora com essa questão do Golfo, do Kuwait, e queremos pedir a sua ajuda. Você não poderia mandar algum navio, mandar tropas? Eu disse, presidente, desculpe, o senhor se lembra daquela nossa conversa, logo a primeira conversa, lá atrás, em que tratamos, ele pareceu que não se lembrava, eu recordei a questão do Panamá. Ele disse, sim, me lembro. Então, presidente, é aquilo mesmo que eu lhe falei e continua em vigor. Presidente, peço mil desculpas por interrompê-lo, mas é aquela questão da hora. Eu sei que o senhor está mega atarefado aí, tem a sessão do Senado que está em curso. Exatamente. Eu só posso pedir para a gente dar um breve fecho, voltando, vou fechar, vou retornar, a gente dá um breve fecho e a gente conclui a nossa live, pode ser? Jogo rápido? Pode ser. Pode ser, claro, pode ser. Brevemente, muito obrigado. Agradeço a dona Caroline. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Só um segundo, já voltamos. E agora, só para a gente dar sequência, de novo, reiterar meu agradecimento mais do que profundo aí pela sua disponibilidade, pela parceria. E acho que está sendo eu ativei os comentários aqui brevemente e vi que a resposta está sendo quase que unânime. O nosso quórum está bem expressivo, 713 pessoas ao vivo pelo Instagram é considerável. A nossa transmissão está rolando simultaneamente no YouTube. Então, realmente acho que vai repercutir muito, tenho certeza que sim, especialmente esse fascínio que nós temos pelos bastidores dos presidentes da República, como é que foi o processo na íntima, né? Eu acho que esse que eu tenho visto com frequência as suas lives e
obviamente, muitas pessoas acabam que remetem às questões, acabam se focando em questões mais ou contemporâneas, e o senhor palpita, mas eu acho que eu optei por dar uma abordagem mais histórica, no detalhe, tentar entender o que se passa, né, na cabeça de um presidente da República em situações de extrema tensão e dificuldade. Eu sei que o senhor está mega atribulado aí e tem que retornar à sessão do Senado. Eu prometi para o Jonas. Estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Mas se precisar encerrar também, por favor, me sinaliza que não tem problema nenhum. Gente. Não, de jeito nenhum. Você é que vai dizer quando quer encerrar. Então tudo bem. Muito obrigado. Eu fico até honrado. Eu queria, então, retornando aqui, começar por uma curiosidade imensa que eu sempre tive sobre a sua trajetória. O que aconteceu para o senhor querer mudar enfim, a sua área de atuação política e chegou a vislumbrar a Prefeitura de São Paulo no ano de 2000, naquele debate que estava recheado de figurões? Que o senhor estava todo elegante, botou um terno jaquetão com uma gravata fosforescente e o que aconteceu? Por que a sua candidatura foi impugnada? Porque ainda tinha algum resquício ilegal, jurídico, né? Mas por que São Paulo, presidente? Porque São Paulo sempre foi assim o estado, né, em que eu melhor sentia a repercussão dos meus atos, das minhas medidas. Sim. São Paulo e Paraná foram os dois estados. Na eleição para presidente, em São Paulo, eu tive 1,5 milhão de votos na frente do segundo colocado. E no Paraná, eu tive 2,5 milhões de votos na frente do segundo colocado. Só aí esses dois estados me deram 4 milhões de votos na frente. Mas a diferença foi de cerca de menos de 5 milhões de votos. O restante nas outras regiões. E São Paulo sempre foi uma cidade que me acolheu com muito carinho. Então, na volta dos Estados Unidos, eu fui no julgamento do Senado depois de ter renunciado, o Senado transformado em tribunal para julgar o presidente da República. Eu apresentei a minha renúncia, portanto, não havia mais presidente da República e perdi, então, o objeto, a reunião do Senado em tribunal para julgar aquele que já não era presidente. Tinha que encerrar a sessão simplesmente. Mas eles não. Eles receberam a carta de renúncia, suspenderam a sessão, deram posse ao novo presidente, retornaram e aí me tiraram os direitos políticos por 8 anos. Ou seja, além de ter sido afastado da presidência da República, com 2 anos e meio de mandato cumprido, eles ainda me tornaram inelegível por 8 anos. Foi uma dupla condenação terrível, não é? Bom, então, nós estamos no ano de 2000. Exatamente, eu fui em 92, o meu julgamento. Nós estávamos na eleição do ano 2000. Então, era exatamente no final do ano 2000 que eu concluiria essa minha inabilitação para disputar a eleição ou exercer função pública. Acontece que a posse era no dia 1º de janeiro. E o final dessa punição que o Senado, de uma forma absolutamente fora do que está explícito nas leis vigentes no país, que o Senado me tirou os direitos políticos no dia 22 ou 23 de dezembro, às vésperas do Natal. Acontece que, qual era o meu argumento para disputar a Prefeitura de São Paulo? Primeiro, porque seria a minha volta, não é? E a volta por um estado da importância de São Paulo, não é? A volta à política. Segundo, que eu poderia, sim, se eleito fosse, tomar posse, porque a posse ocorreria, como ocorreu, no dia 1º de janeiro. Portanto, 7 dias depois do último dia da punição política que eu recebi. Perfeito, perfeito. Então, como havia naquela época, e hoje também, as pessoas fazem, por exemplo, vestibular, não tem ainda 18 anos ou 17, não sei a idade hoje qual é, mas que ela fazia o vestibular com 17 anos, desde que ficasse comprovado que ela, ao se matricular, caso passasse no vestibular, já tivesse os 18 anos.
Concurso público também da mesma maneira. Concurso público para pessoas que tenham de 20 anos, no mínimo 21 anos. Então, a pessoa passava, fazia o concurso com 20 anos e alguns meses. Se na data da sua passando no concurso para funcionário público ou qualquer, tivesse passado no dia que fosse assinar o contrato, ele já tivesse 21 anos, não teria problema. Então, do mesmo jeito eu. Se eu fosse eleito e tivesse me elegido, se eu tivesse já cumprido essa pena que o Senado me impôs, eu poderia tomar posse e, enfim, e ser, caso eleito, prefeito de São Paulo. Então, foi isso que me motivou. Primeiro, a oportunidade de testar se eu podia realmente ser candidato, né? E segundo, por ser São Paulo, a cidade e o estado que todos nós queremos muito bem, gostamos muito e é o centro do país. Então foi isso que me eu moro lá hoje em dia. E aí você mora lá, né, em São Paulo? Estou morando em São Paulo agora, me mudei recentemente. É um grande estado. E a minha experiência é idêntica à sua, no sentido do acolhimento, de ser uma cidade plural, acolhedora. Sem dúvida. São Paulo eles são imbatíveis nesse são imbatíveis, são imbatíveis. E eu sou carioca, não é? Mas hoje, nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, estudei muito tempo, muitos anos. Enfim, saí de lá, fui para Alagoas para ingressar na política e depois fiquei entre a família no Rio, radicada no Rio. Eu me casei, o primeiro casamento foi no Rio de Janeiro. Enfim, depois veio Brasília. E agora eu também tenho um apartamento, um pied-à-terre, como chamamos, em São Paulo. Porque não podemos desvincular, né, nos desvincular de São Paulo. É em São Paulo que acontece tudo. Antigamente, anos atrás, o Brasil era mais ou menos dividido assim, era o centro político e cultural era o Rio de Janeiro. O centro econômico, financeiro, era São Paulo. Isso. Minas Gerais era o setor agropecuário e também certificava como uma questão política, como coisa grande política que sempre teve, né? O senhor está se referindo a qual período exatamente? Isso tem, já lá se vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Era assim. E já no meu período, São Paulo começou a concentrar hoje. Então, hoje, São Paulo, questão cultural, é São Paulo. Sim, a Bolsa de Valores era do Rio de Janeiro que funcionava. Total. A Bolsa do Rio que dava diretriz. Hoje é a Bovespa, né? A Bolsa de Valores lá. Setor financeiro, consequentemente, e econômico, São Paulo. Setor cultural, São Paulo dá um banho. Na vida normal de oportunidades, São Paulo é um estado único, né? E a cidade de São Paulo também. Enfim, e politicamente, do mesmo jeito, os grandes partidos políticos têm sede em São Paulo e têm as suas presidências nacionais de pessoas de São Paulo. Então, São Paulo concentrou muito. Então, hoje nós não podemos perder o pé, né, de São Paulo. Nós temos que estar muito, muito vinculados a São Paulo para nós estarmos atualizados no que está acontecendo no Brasil e, consequentemente, no restante do mundo. Mas naquele debate memorável, eu queria muito saber o que estava passando na cabeça do Collor no momento que o doutor Enéas chegou para você e disse, e estava deblaterando, para pegar uma palavra sua, ele estava falando: o senhor é um entreguista, um neoliberal, que está entregando a preço de banana todas as nossas riquezas. E você de forma... Você quase com nojo dele, só desprezo, assim, falou: pode continuar falando, não tenho o que adicionar, pode ficar falando. O que estava acontecendo ali, presidente? Você estava impaciente com ele? Colocaram, porque naturalmente é uma grande figura que saudosa memória, o doutor Enéas, mas enfim, ele tinha aquele jeito meio esquisito de falar, né? Histriônico. E aí foi feita a pergunta, e a pergunta é ele fazendo essas acusações e tal. Eu falei: eu não vou responder esse camarada. Não vou responder esse camarada. Aí o mediador disse... Deixa eu falar. Com a palavra, o candidato Collor. Aí eu falei: não, pode continuar falando. Fale. Pode continuar. Não, mas o tempo é seu. Não, mas eu cedo no tempo a ele. Pode continuar falando.
Deblatere do jeito que você quiser. Enfim, e fiquei deixando ele falar. E ele, não, mas tem que responder. Eu falei, eu estou cedendo meu tempo à Vossa Excelência. Por favor, continue falando. Mas uma expressão que ficou batida hoje em dia, mas tinha método naquele momento ou foi só que você Não, só... foi... Que é isso? Só segue. Acontece, essas coisas acontecem sempre no momento. Você sabe, presidente, eu cultivei um hábito que uma das minhas grandes referências políticas sempre foi o presidente Ronald Reagan, 40º presidente americano. Um cara oriundo do entretenimento e que chegou lá, que teve uma carreira brilhante na política americana. Um hábito que ele desenvolveu, que ele até se arrepende de ter sido tardio na vida dele, foi ter iniciado uma série de note cards, assim, de cartelas, onde ele acabou acumulando um acervo, assim, um repositório imenso que é preservado na biblioteca presidencial dele em Simi Valley, na Califórnia, com frases, adágios, aforismos, tiradas, piadas cortantes. Poxa, interessante. Isso foi um arsenal argumentativo e retórico que ele acabou se apoiando muito e que acabou dando a ele a alcunha de The Great Communicator, que de fato ele era um exímio comunicador, uma característica que o senhor também sempre teve e sempre se notabilizou. Tem então, portanto, eu adoro escrever frases, eu tenho um grande livro de frases, e eu encontrei, por acaso, esse livro aqui, chamado De Maquiavel a FHC. É um livro que parou de ser impresso até nos anos 90, e até porque de Maquiavel a FHC, parou naquela época. E uma frase que é atribuída ao senhor, que eu queria demais saber se é que o senhor se recorda, em que contexto você a disse, para você, enfim, comentar e talvez isso despertar alguma lembrança com você aí. Abre aspas. Os meus inimigos eu conheço e deles me protejo. Dos meus amigos, só Deus me ajudando. Fecha aspas. Como é que é isso, presidente? Mas é isso, né? Porque os amigos, isso aí foi logo depois da votação do impeachment, né? Porque houve uma traição brutal. Nós tínhamos mais de 1/3 da Câmara dos Deputados, isso até a véspera da votação. Ou seja, com esse número de deputados, mais de 1/3 da Câmara dos Deputados, o impeachment não seria aprovado, né? Alô? Assistimos foi isso, foi o meu afastamento. Então eu disse, dos meus inimigos eu conheço e sei como tratá-los e cuido eu. Dos meus amigos, que Deus que cuide, né? Porque era exatamente isso, exatamente essa era o cenário com o qual eu me defrontei naquele momento fatídico do meu afastamento da presidência da República. Uma característica que é marcante para o nosso atual presidente Bolsonaro, eu acho que ele e o entorno dele padecem do síndrome da conspiração. Você acha que depois de ter sido tão espetado pelos espinhos da sua cadeira presidencial, você também começou a cultivar e padecer talvez de um síndrome de conspiração, ou você talvez foi mais bem resolvido nessa questão? Ele realmente ele tem essa síndrome, né, de perseguição, né, que todo mundo que não é absolutamente favorável, não é nem favorável, todo mundo que não for devoto dele é inimigo. É comunista Traidor. E é inimigo. Comunista sei e bem, inimigo. sei bem. Né? Comunista e inimigo. Então tem que ser devoto dele. Aquilo ali é uma seita, né? Ele quer funcionar como a presidência da República como se uma seita fosse. E aí ele comete inúmeros equívocos, inúmeros erros, né? Tanto que os conflitos que nós estamos vivenciando hoje são conflitos gerados única e exclusivamente pelo Poder Executivo, do qual ele é o chefe maior. Então, se ele pudesse, né, ter um pouco mais de bom senso e tranquilidade para poder governar o país, eu acho que todos nós sairíamos ganhando. Presidente, a gente encerrou a nossa primeira parte da live falando sobre a sua época como liderando a sua política externa no Concerto Global das Nações. E, assim, se a gente puder acelerar para a sua presente atuação no Senado, eu não sei se você permanece com esse posto, com esse cargo, desempenhando essa função, mas o senhor também teve um trabalho propositivo e
recorrente na Comissão de Relações Exteriores. Relações Internacionais, certo? Relações Exteriores, é. Relações Exteriores. E foi nessa função que o senhor teve até recentemente, bem recentemente, em vários países, incluindo Coreia do Norte e a Síria do Assad. Eu quero saber como é que é o tal Bashar al-Assad na íntima ali e o que o senhor foi se meter na Síria. Olha, são dois países cuja divulgação, que é dada pela mídia ocidental, não reflete exatamente o que lá ocorre. Vamos começar pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte, dizem, né, o presidente americano, o atual, chama Donald lá Trump. Trump, the best. Donald Best. Trump. Best. Ele fala... Color, great guy, Color. An amazing guy. He has a great hair. You look at him, he's a terrific guy, believe me. Parabéns, parabéns. Little Rocket Man from North Little Korea. Rocket Man, exatamente. He's a total kook, total crazy guy. Exatamente isso. Mas acontece que o líder supremo lá hoje, presidente, mudaram lá a Constituição da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un, é uma pessoa que, primeiro, foi ele quem iniciou o reatamento das relações com a Coreia do Sul. Foi ele quem sugeriu ao presidente da Coreia do Sul que intermediasse o encontro dele com o presidente Bush. Foi ele quem propôs à Coreia do Sul, e eles fizeram na Olimpíada de Sochi, de inverno, sim, que as duas Coreias, no hóquei feminino, as duas equipes se unissem para disputar em conjunto, sob uma mesma bandeira, o jogo do hóquei feminino. Foi sim, ele, tudo ideia dele. E, naturalmente, ele conseguiu o conhecimento do átomo, a ponto de ter, hoje, a Coreia do Norte é o 11º país que tem um artefato atômico. E que, naturalmente, isso faz com que os outros países, né, sobretudo os Estados Unidos, pensem 2 ou 3 vezes antes de fazer alguma bobagem em relação à Península Coreana. Então, o que nós vemos lá é um regime comunista, é um regime fechado, sem dúvida, é um regime fechado, mas, como regime fechado, a educação lá tem 0 de analfabetismo, a questão da saúde, toda ela é 0 de analfabetismo. Não existe analfabeto na Coreia do Norte. Mas não existe também... É aquele velho dilema, né, presidente? Será que você ter um sistema totalitário que você subjuga os seus cidadãos com a mão de ferro ali do Estado, cerceia a liberdade de expressão, faz aquele culto à personalidade irrestrito ao grande comandante. Isso justifica, né? Justifica, pô. Não sei, não, entendeu? Não justifica. Mas é que nem falam que a experiência cubana é digna de aplausos porque o camarada Fidel conseguiu avanço na educação. Mas então, a questão dele... Como é que o senhor enxerga isso? A questão que eu vejo é o seguinte: claro que o totalitarismo, não o fato dele prover a sua população de uma educação de altíssimo nível, de incentivar muito a ciência, a tecnologia, a questão da inovação, né? Sobretudo na área médica, que, no caso Cuba, sempre foi um expoente, na área, enfim, da saúde, né? Saúde, educação, do esporte também, do esporte. É inegável. Inegável. Mas isso não justifica, no nosso ponto de vista, né, um sistema totalitário. Mas o fato é que esses pontos são pontos positivos que nós temos que levar em consideração. Então, e esses países, eles estão nessa situação porque quem os obrigou a isso foi o poder extraordinário dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo. Então, todos aqueles países que se mostraram resistência ao imperialismo norte-americano, à imposição da vontade do governo norte-americano sobre o restante do mundo, né, todos esses países têm uma certa simpatia. Diz assim, puxa vida, resistiu tanto tempo. Cuba está aí há 60 anos, resistindo ao embargo mais draconiano que os Estados Unidos já impuseram a qualquer outro país. A Norte-Coreia também sofrendo esse embargo terrível dos Estados Unidos, né?
E, enfim, estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Então, eu fui lá para conhecer a realidade. Então, a realidade não é de dizer que esse é um ditador sanguinário, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Tudo isso é balela da mídia ocidental. Se quiser dizer que é um regime fechado, que é um regime autoritário, isso é, que não há liberdade de expressão, é. Mas dizer que é um bando de loucos, não, não são loucos, são pessoas que estão sabendo exatamente o que estão fazendo em relação à Coreia do Norte. Em relação à Síria, na Síria, a Síria é um país extremamente diferenciado naquela região, porque a Síria ela faz parte de um roteiro, de uma linha de escoamento econômico muito importante, e por isso despertando o interesse de todos, de todo o entorno. Não é à toa que lá está a Turquia, que está os Estados Unidos, que está a Grã-Bretanha e a França. Deflagração total. Israel, todo mundo, porque a Síria ela está numa posição estratégica, geopoliticamente falando, muito importante. E dizer que o Bashar al-Assad é um sanguinário não é dizer que a gente precisa se recordar de algo que me deixou muito triste, de um episódio, voltando à questão da Guerra do Golfo, que, em relação à questão do Iraque, que uma pessoa que eu admirava muito e convivia com ele, às vezes em que eu estive nos Estados Unidos, que era o general Colin Powell. Claro. O general Colin Powell ele foi apresentar nas Nações Unidas, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, fotos comprovando que o Iraque tinha instalações para a fabricação de artefato atômico. Ele foi e mostrou isso. E essas fotos simplesmente eram mentirosas. Não se verificaram na realidade. Né? E invadiram o Iraque, fizeram o que fizeram, destruíram o país, destruíram o Iraque e não encontraram nada. Diziam que tinha gás sarin, tinha não sei mais o que, não encontraram absolutamente nada além daquelas armas rudimentares se comparado com o arsenal norte-americano. A mesma coisa em relação à Síria. O presidente Bashar al-Assad, ele não é esse sanguinário que pintam, não é. Ele é apenas a grande culpa que ele recebe da mídia ocidental, que acha que uma pessoa, um sírio, não pode chegar simplesmente colocar a cabeça de fora, querer ser o presidente de um país esse que é desejado e desejado por todas as principais potências mundiais e que, portanto, ele tem que ser apeado do poder e eles têm que tomar conta daquele local, que é um local estratégico naquela região ali do Oriente Médio. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa ir ver para conhecer, sentir melhor. O trabalho de reconstrução, por exemplo, que o governo da Síria vem fazendo, o desastre absoluto, o cenário de devastação. O senhor presenciou isso, né? Presenciei, andei por ali, aqueles escombros, é uma coisa terrível, 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 um sofrimento inaudito das pessoas. Mas eles sempre reagindo, sempre com muito otimismo. Né? O que eles desejam é viver em paz. O que eles desejam é que não sejam importunados pelos interesses econômicos que as grandes potências vêm despertadas em função da posição estratégica em que a Síria está localizada. Bom, presidente, mas só fazendo uma provocação aqui para a gente poder, eventualmente, até seguir, dando prosseguimento a esse debate riquíssimo aí, que eu concordo plenamente com o senhor no sentido de que a experiência em loco, em primeira mão, não há nada que substitui isso. Eu tive recentemente no Líbano, em Beirute, no mesmo dia que o Soleimani, o ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, foi assassinado pelas tropas americanas, eu estava no olho do furacão, literalmente. Então, quando você chega em Beirute, o senhor provavelmente já deve ter ido. Você estava no olho do furacão. Perdão. Isso, aí, mas que aí simplesmente... Isso. Aí que... Não há nada como você presenciar ao vivo em cores enfim, a história se desenrolando e se materializando diante de você e em volta de você. Além disso, foi na mesma época que o executivo da Renault, Carlos Ghosn, fez aquela saída
aquela fuga De Tóquio. com requintes de James Bond do Japão. Então, foi um período atribulado aí que eu me identifiquei com o senhor nesse sentido, de que só você presenciando e também estava no ápice da revolução local que está O ocorrendo no primeiro-ministro Líbano. tinha deixado. Foi enfim, uma confusão. Mas, aproveitando aqui, eu sei que a mídia internacional provavelmente tem um viés de tentar vilipendiar esses regimes que não estão, em tese, alinhados com eles mesmos, mas eu lembro muito bem, eu faço a provocação aqui, eu lembro muito bem que o senhor, no último debate com o Lula, chegou a se referia, usava terminologias assim, contra a bandeira vermelha, o marxismo, o leninismo, essas ideologias atrasadas, e você representava, encarnava o progresso, a modernidade, a liberalização econômica. E após esse teu relato sobre a ditadura comunista norte-coreana, eu não pude deixar de não remeter ao Collor, que bradava contra o marxismo e o leninismo. Como é que o senhor equaciona isso? Não, o que eu dizia, e continuo dizendo, eu sou um democrata liberal. Eu sou, Sim, visceralmente, alguém que preza a nossa democracia e liberal, com consciência social. Nunca deixei de ser o que exatamente eu sou. A evolução que houve, né, foi, por exemplo, do Lula, foi exatamente quando ele anunciou na candidatura dele, quando teve o Zé Alencar, grande empresário e um grande homem, que foi vice-presidente dele, que pediu para que ele fizesse uma carta aos brasileiros, mostrando uma faceta do seu plano econômico mais vinculado aos interesses da iniciativa privada, do respeito às conquistas da iniciativa privada, do respeito aos contratos. E foi em função dessa carta aos brasileiros que ele se elegeu. E se aproximou muito o programa dele, do início do governo dele, do primeiro governo dele, da minha própria agenda, inaugurada em 1990, entendeu? Então, eu nunca deixei de ser um democrata liberal. Agora, eu sempre defendi o seguinte, que nós temos que ser obedientes e, sobretudo, respeitar a diversidade. Nós não podemos querer, por exemplo, implantar no mundo islâmico uma democracia liberal. Não é. O DNA do terreno é incompatível com esses É incompatível. Não dá para nós querermos impor, os Estados Unidos querer impor, né, as suas regras em países que são absolutamente diferentes da gente. Cada Então, presidência americana. temos que respeitar essa diversidade. Não somente a diversidade das pessoas, mas a diversidade da religião, da cultura, a diversidade da história. Não é? Nós estamos falando de países, né, como a Síria, como o Islã, tem passagens de Jesus Cristo, né, passando lá dentro do território sírio, percorrendo dos apóstolos, tudo tem uma história católica muito, muito importante. A Igreja Católica tem uma história muito importante passada na Síria, em função da presença de Jesus Cristo, por exemplo. Então, e eles lá deixam. Lá na Síria, outra coisa que me chamou a atenção, que a profissão de fé, ela é respeitada. Há os islâmicos, há os católicos, há os protestantes, enfim, os cristãos de modo geral, todos são respeitados lá. Então, o que eu defendo é que nós temos que ter uma visão universalista do mundo. Não podemos ter preconceito. Cada vez que qualquer um de nós guarde preconceito em relação a alguma coisa, nós estamos nos mostrando seres que não merecem ser tratados como iguais. Nós precisamos ser iguais. Nós precisamos ser iguais. Termos as nossas diferenças, se as diferenças em relação a um país e outro forem muito grandes, ao invés de sair lutando, dando tiro por aí, vamos sentar em volta de uma mesa, vamos buscar aproximar as nossas posições e buscar com isso um consenso que nos permita viver em paz. O que o mundo deseja, o que todo mundo deseja, o que cada um de nós deseja, é viver em paz. É isso que eles querem. Todos esses países que são atacados e por imposição do poderio norte-americano e o poderio do mundo ocidental, né, sobretudo
daqueles que detêm o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, toda vez que eles querem impor essa vontade, eles estão conspirando contra a paz. Eles usam as armas para dizer: vou restabelecer a paz nesse país que está havendo uma briga intestina entre eles. Eles vão lá e pioram ainda mais a situação. Então, tem que se respeitar a autodeterminação dos povos, tem que se respeitar a soberania dos países e dos povos. E somente assim para nós podermos viver em paz, que é o que todo mundo almeja, é o que todo mundo deseja. Sem a menor dúvida, mas é porque acho que eu concordo com o senhor no sentido de que essa visão universalista de você sempre almejar, enfim, criar laços duradouros e consequentes e pacíficos, e sempre ter uma postura pacífica deveria ser o mundo ideal, mas o senhor que já teve imerso em negociações diplomáticas de alta tensão e de alta consequência, qual é a grande lição da diplomacia? Porque esse tema, a diplomacia, acaba que gerou grandes frases ao longo do tempo de como é que é se portar na diplomacia internacional. Qual é, se você pudesse tentar resumir, encapsular em uma frase, alguma tirada do que de fato, de como se dá de fato a diplomacia? Bom, do porquê que a diplomacia nasceu. Por que a diplomacia nasceu? Porque, de repente, alguém teve uma grande ideia. Disse o seguinte: vem cá, quando nós temos um problema, ao invés de nós chegarmos e guerrearmos e nos matarmos uns aos outros, por que a gente não conversa? Por que a gente não dialoga? E aí nasceu a diplomacia. A diplomacia nasceu assim, pela necessidade que os países que sempre estavam guerreando de ter um conjunto de funcionários extremamente especializados, sobretudo na capacidade do diálogo, de poder trazer ideias novas para evitar os conflitos, para evitar as guerras. A diplomacia é exatamente isso. E a diplomacia serve acessoriamente, para não dizer também igualmente importante, serve também para nós aumentarmos os nossos interesses junto a outros países, para nós termos um maior comércio com os outros países. Por exemplo, hoje, o mundo árabe, a China, vamos dizer a China, é um país comunista. É um país comunista, totalitário, centralizador, economia centralizada. Pois é, mas é o nosso maior parceiro comercial. Sim, sim. Então nós vamos brigar com a China? Porque a China é comunista? Não, temos que respeitar a China como eles nos respeitam. Eles não respeitam o nosso sistema. Nós temos também agora, entre os nossos principais parceiros comerciais, está o mundo árabe. E o mundo árabe tem a parte islâmica. Então nós vamos ter qualquer coisa contra porque não são islâmicos, e aí eles inventam essa junção de que se é islâmico é terrorista, porque querem dizer que todos os terroristas são do mundo islâmico, não é? E não é isso. Isso é um preconceito, isso é um equívoco, é um erro. E por isso nós devemos, então, romper as nossas relações, não manter negócios com eles? Não. Temos que respeitar o mundo árabe, temos que respeitar os países que compõem o mundo árabe, e temos que sempre, esse é o papel que o Brasil sempre teve ao longo da sua diplomacia, né? Ao longo dos 70 anos em que as Nações Unidas foram inauguradas, inclusive foi fundada, inclusive quando a presidência tinha um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Nesses 70 anos, a diplomacia brasileira sempre pontificou por ser uma diplomacia do chamado soft power. Sim. Ao invés do hard power, que é o poder, a diplomacia dos Estados Unidos, eles fazem com o poder das armas, pela imposição das armas. O nosso não, é o soft power. Então, como é que nós idealizamos essa questão do soft power? É o Brasil buscar sempre construir consensos, buscar sempre aproximar os interesses dos países que estejam em conflito, sempre estar dedicado, por exemplo, à questão dos direitos humanos, à questão ambiental, a preocupação com os mais necessitados que estão com os imigrantes, com os mais necessitados, com essas guerras que estão ocorrendo ao redor do mundo. Então, o Brasil sempre teve uma participação muito efetiva no seu soft power e, com isso, ele granjeou a simpatia do mundo. Hoje, a diplomacia brasileira é considerada a melhor diplomacia do mundo. Agora, com algumas inflexões, não tanto quanto era antes de um ano e pouco atrás, né? Mas, de qualquer maneira, é uma diplomacia que viceja.
Sim, sim, sim. Tem aquela frase célebre do Teddy Roosevelt, que é o seguinte, presidente: fale suavemente e carregue um grande porrete, você irá longe. Não é exatamente, É o talvez, o Big Stick. poderio. É o É o Big Big Stick, Stick. É, isso. Mas, então, exatamente. por mais que, enfim, você tem que se afirmar no concerto global, acho que o que não te dá, o que acaba conferindo a legitimidade para você ter um poder de barganha maior no cenário, enfim, diplomático, acaba que não é você ter um poderio bélico que legitime, que te dê o alicerce para você poder barganhar e poder negociar, enfim, uma posição mais favorável para você. Isso não Mas vai só, um com o outro, um não gera o outro. é só quem tem pretensões hegemônicas. Sim. O país que tiver pretensões hegemônicas, Mas a dizer China não tem, presidente? quem manda aqui sou eu, tem pretensões hegemônicas e hoje tanto tem, porque ela, com a debacle da União Soviética, não é? Ficou um vácuo, né? Quem vem surgindo como a economia que vai ultrapassar a economia americana dentro de alguns anos, é a economia chinesa. Então aí é uma guerra aí espiada, né? É uma reedição de uma guerra fria, né, que existia, porque os Estados Unidos eles são uma potência. Para você ter uma ideia do poderio dos Estados Unidos, hoje, se os Estados Unidos deixassem de investir não deixassem de investir um centavo, não investisse mais nada no seu poderio armamentista, e a China continuasse a investir o que vem investindo no seu poderio militar, ela demoraria 20 anos para chegar ao ponto em que os Estados Unidos hoje se encontram, sem que os Estados Unidos tivessem investido mais nenhum centavo. Então, é um poder incomensurável dos Estados Unidos. Então, como toda aquela potência que tem pretensão hegemônica, como os Estados Unidos têm, eles têm que pagar um determinado preço. E o determinado preço que eles têm que pagar é de ter compreensão para com o restante do mundo. É para ter a capacidade de gerir esses conflitos mundiais sem a necessidade de uma intervenção armada, sem a demonstração do seu poderio bélico. Mas nós entendemos também que lá nos Estados Unidos, né, a indústria armamentista é extremamente forte, e fica pressionando o governo até ter conflitos para eles poderem experimentar as suas armas, enfim. Mas, presidente, eu acho que até a eleição do Trump, em grande parte, pode ser atribuída ao fato de que ele rechaçava o consenso que foi dado à alcunha de neoconservadorismo, como a ideologia que exatamente é esse intervencionismo em terras onde o DNA dessas terras não são compatíveis com os valores ocidentais das democracias liberais. Foram as tentativas frustradas de liderar a guerra no Iraque, do Afeganistão, que ficou, basicamente, essa tese do neoconservadorismo ficou atrelado ao governo Bush e até a grande parte do Partido Democrata que apoiou e encampou a iniciativa dele, o aventurismo militar bélico dele ótima análise. Meio ambiente, Perfeito. oh, meu Deus do céu, ali no Iraque e no Afeganistão, perdão. No Oriente Médio. No Oriente Médio, isso. E, obviamente, o Trump, cada presidente americano acaba que herda para si uma doutrina, né? A doutrina Trump, a doutrina Obama. Se eu puder resumir, basicamente, a doutrina Trump você afirma a sua posição diante das outras nações através de negociações econômicas, com tarifas, com medidas de negociação no âmbito comercial e com ataques militares específicos e nada que se compare a uma intervenção duradoura, longa, que se alastre ao longo de uma década, como foi no passado. Então, acho que isso até foi o povo americano está muito fadigado também com esse aventurismo bélico, né? Então, acho que ele foi uma resposta a isso nesse sentido. Claro. O Trump é um fato absolutamente heterodoxo, né? Dentro do próprio Partido Republicano, ele tem ele quebrou a ortodoxia total. Tem uma rejeição importante dentro do Partido Republicano, mas o que o Trump tem é uma visão do unilateralismo. Nós vivemos num mundo globalizado em que as instituições multilaterais são muito importantes, são elas que têm que funcionar para manter o equilíbrio mundial.
E o Trump, ele inaugurou o unilateralismo. É America's First, é Estados Unidos em primeiro lugar, tudo aquilo que a construção do muro separando o México dos Estados Unidos, essa barbaridade, essa coisa medieval de achar que um muro vai deter que imigrantes cheguem lá nos Estados Unidos, ideias medievais que o presidente americano tem e que pratica o unilateralismo, ou seja, não quer que além da e racista ao mesmo tempo. Não quer que ninguém que não seja branco, né? o WASP, né? White Anglo-Saxonic and Protestant. Então tem que ser isso. Fora disso, todo mundo tem que ser expulso dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa desse tipo e pratica o unilateralismo e pratica como os Estados Unidos fossem o único país do mundo e que ele pode se manter sem o apoio e sem necessidade de comprar nada de ninguém, quando as coisas não são bem assim. Ele tem a responsabilidade muito grande de trazer de volta o equilíbrio nas relações mundiais, coisa que ele não vem fazendo. Não, enfim, é impressionante a forma que você, enfim, concatena e elabora aí a sua visão de mundo. E já partindo para o final, realmente, eu imagino que o Jonatas, teu assessor, deve estar maluco comigo, a dona Carolina e também as suas filhas, eu devo estar te segurando aí para jantar, desculpa, presidente, de coração. Mas realmente partindo para o final, eu queria demais saber de você, como é que deu, voltando um pouco no tempo também, a gente está falando da eleição para o governo de Alagoas em 1986 e você estava na cidade ali, numa paisagem do agreste alagoano, uma cidade pobre, uma paisagem rude, com telhados de alvenaria, carros na rua, e o senhor se postou em cima de uma sacada e começou a bradar e convidar e chamar as balas dos jagunços. Eu até anotei aqui como é que foi exatamente. Eles estariam preparados para atentar contra a minha vida. Faço questão de aqui me postar para talvez ser um alvo mais fácil para as balas assassinas daqueles que deixarão o estado de Alagoas a partir de março do ano que vem. O que passou pela sua cabeça para encarar os jagunços assim, para peitar os caras assim, presidente? Aquilo ali foi no município, inclusive... Limoeiro de Anadina. Limoeiro de Anadia, um município muito querido, gosto muito de Limoeiro de Anadia, que fica no caminho entre Maceió e Arapiraca. Arapiraca é a segunda cidade maior depois da capital. E eu não ia passar, nesse dia eu estava fazendo comício, fazendo campanha, e ia fazer comício em Arapiraca. E aí eu passei, vi pela estrada, né, a Limoeiro de Anadia fica na beira da estrada, a entrada para Limoeiro. E aí tinha um grupo de carros que me fizeram parar. Eram aliados meus que estavam lá. Eu não estava programado para ir a Limoeiro naquele dia. E eles disseram, olha, o clima lá está muito pesado e é preciso a sua presença de qualquer maneira hoje, porque senão a gente perde a eleição aqui em Limoeiro. E era um dia de feira. Aí eles falaram, é um dia de feira, tem muita gente na rua, então dá para a gente falar um pouco com as pessoas e tal, para ver a sua presença. Aí eu entrei em Limoeiro de Anadia, tudo bem. Antes de chegar em Arapiraca, era o destino final, onde tinha um dia inteiro de peregrinação por ali, pelo Agreste. Aí, quando eu entrei em Limoeiro de Anadia, fui fazer a feira, né? Andar pela feira. E aí, eu andando aqui por esse corredor, entre barracos, e aqui nesse outro corredor, ali ao lado, entre outras barracas, um grupo de pessoas me acompanhando assim o meu passo. E aí eu ouvi um deles dizer assim, passear aqui na feira ele pode passear, mas falar aqui não fala. Aí eu olhei, aí quando eu vi, eles estavam armados, mostrando as armas. E aí eu falei, tudo bem, vamos continuar fazendo a feira. Quando eu perguntei então ao meu pessoal assim, vem cá, agora nós temos que falar aqui. Vocês têm algum carro de som, alguma coisa aí para a gente falar? Ele disse, não temos. Não temos nada. Tem que falar se for falar, tem que falar no gogó. Aí eu disse, mas peraí. Aí tinha um vendedor de macaxeira. Um vendedor de macaxeira lá com um microfonezinho pequeno, uma caixinha de som pequena,
E lá é macaxeira, não sei quanto na época a moeda qual era. Você quem compra aqui é a macaxeira. Aí eu cheguei para ele e disse assim: você quer emprestar esse microfone aqui para mim? Não, mas não posso emprestar porque senão não vendo minha macaxeira. Eu falei: quanto é que custa a sua macaxeira? Aí ele deu lá o preço. Eu falei: e se eu comprar a macaxeira? Aí eu lhe empresto. Aí eu comprei o carregamento de macaxeira. Aí Demais, demais. peguei aquele sonzinho. Aí eu falei: e aí, tem algum caminhão aqui para a gente subir na carroceria para falar? Não, não tem. Não tem uma caminhonete? Não, não tem. Ah, tem a casa do compadre aqui, que fica ali, fica na subida e tem aquela balaustrada lá, dá para falar. No seu primeiro programa eleitoral de 89, daquela tua trajetória alucinante rumo à presidência, um case de marketing político, você botou esse episódio para até mostrar esse teu lado impávido, implacável, valentão. O Indiana Collor já estava se gestando ali naquele momento. O abre-alas da sua campanha foi esse momento. Foi um momento muito importante. Eu acredito, inclusive, que a eleição de governo de Alagoas, eu ganhei foi nesse comício. Quer dizer, uma coisa inteiramente inesperada. E aí, quando eu subi ali eu estava com a balaustrada aqui, na altura do meu abdômen, né? Aí eu vi esses jagunços todos se posicionarem lá do outro lado da rua, encostados no muro. E com o pé assim, de chapéu, e mostrando as armas, né? Aí eu falei: não, deixa eu subir aqui. Aí eu subi naquela balaustrada, um negocinho estreito, com medo de cair, me despencar lá de cima. Aí eu falei, apontando para eles: você está... E mais ou menos isso que isso que você falou, né? E outras coisas mais, tal. E, de fato, já saí de Limoeiro de Anadia, graças a Deus não aconteceu nada, e, enfim, estamos aqui. E foi eleito e cá estamos. Fui eleito e cá estamos. Agora, realmente, partindo para o final, de novo, agradecer imensamente a sua presença aqui comigo, inaugurando essa série de lives com os presidentes. A gente vai rememorando momentos históricos da sua trajetória e que certamente tiveram um papel definitivo aí no curso dos destinos do nosso querido Brasil. Para propor aqui um final mais descontraído, eu gostaria de fazer Collor para Collor. Pode ser? Sim, pois não. Bom, trata-se de uma facécia, uma zombaria, nada mais. Vamos lá, então? Está pronto para esse pinga-fogo? Ou posso chamar, talvez, eu prefiro chamar de um bom conhaque ao invés de um pinga-fogo? E por devagar sobre conhaque, vamos à primeira indagação. Conhaque fundador ou charuto Monte Cristo? Charuto Monte Cristo. Confisco ou bloqueio? Bloqueio. Elba da Fiat ou Elba Ramalho? Elba da Fiat. Bolsonaro empichado ou reeleito? Deblatere, parlapatão. Essa aí eu fico na coluna do meio. Nem o impeachment, nem a reeleição. Porra, vai ficar em cima do muro aí, ô Collor? Porra. O que tu acha que eu dei pro Rodrigo Maia aquele recadinho dizendo Collor é candidato à presidência do Senado? Como é que foi a tua leitura naquele momento lá? Aproveitando aqui. Alguma leitura? Nenhuma leitura. Então vamos lá. Chocolate com marshmallow. Minha Benta ou da Dinda? Da Dinda. Ainda temos marajás em abundância ou eles estão em extinção? Já estiveram em extinção. Ainda temos aí alguns marajás, vários marajás. O que preferes em um lago residencial, presidente Collor? Carpas ou lambaris? Carpas. Reeleição ou aposentadoria? Reeleição. Qual é a primeira lembrança que o senhor tem da vida? Primeira lembrança que eu tenho da vida eu muito pequeno aprendendo a andar de velocípede, andando de velocípede. Qual foi a maior loucura que o senhor cometeu na adolescência? Não precisa necessariamente ser Na adolescência,
Na adolescência, as minhas brigas eram... Eu brigava muito, né? Brigava muito. Briga, Briga de nós rua. brigávamos com aqueles policiais, Brigava de aqueles rua também, forasteiros. também com policiais. Muito, Ah, muito, qual muito. foi, qual foi, com a devida vênia, a nossa querida Dona Carolina, que está do seu lado aí, a primeira paixão platônica? Qual foi a sua primeira crush famosa na vida? Alguma atriz? Alguma celebridade? Não, nenhuma. Nada que me lembre assim, não. Que evento histórico você gostaria de ter participado? Evento histórico que eu gostaria de ter participado. Ah, talvez a celebração da paz entre Israel e palestinos, quando isso se deu lá atrás, há muitos, muitos anos atrás, e que afinal não se concretizou. Esse Se seria o você, momento que eu gostaria de estar presente. se o senhor pudesse ser uma pessoa viva no mundo por um dia, que pessoa seria essa? Eu mesmo. Mas outra, presidente? Você mesmo? Qualquer um. Qualquer um. Viver na pele de outrem por um dia, 24 horas. Churchill. Mas que esteja vivo. Que esteja vivo? Não, não, nenhum. Não consegue Não, citar. não, não. O mundo está prestes a acabar, está tudo se desmilinguindo, se deteriorando em volta de nós. Como é que você quer que ele acabe? Como é que você quer que ele acabe? Eu não quero que ele acabe. Eu quero que ele... Mas não tem saída. Não temos saída alguma. Nós estamos encurralados. E aí? Vamos lutar até o final para que ele não acabe. E o que você quer ser lembrado ou escrito na sua lápide? Um homem que viveu à frente do seu tempo. Presidente Fernando Collor, foi um prazer inenarrável, uma honra que o senhor siga nos divertindo aí nessa nova fase que você embarcou no Twitter e nas redes sociais. Tenho certeza que você deve estar se divertindo aí nessa nova fase. E do fundo do meu coração agradecer a tua disponibilidade e parceria, pedir desculpa de novo aí antecipada para o pessoal da tua assessoria, que foi muito gentil comigo, a sua esposa, as suas filhas, imagino que você já esteja querendo jantar aí, voltar às suas tarefas. E novamente, meu muito obrigado. Espero que a gente possa estar junto assim que passar essa loucura aí, a gente possa estar presencialmente trocando mais ideia e eu aprendendo aí da voz da experiência várias lições que o senhor pôde transmitir aí para a nossa audiência. Muito obrigado a você, André. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi uma experiência única, porque é uma live que eu tenho participado de várias, 2, 3 por dia, mas a sua live realmente é muito mais descontraída, muito mais interessante. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade e dizer também que estou muito feliz por essa nova experiência que eu estou tendo nas mídias sociais, com o Twitter, com o Instagram, com o meu Facebook. E uma coisa interessante, André, é o seguinte, que eu fiz o levantamento e no Twitter o perfil daqueles que interagem comigo é um perfil absolutamente jovem, que vai de 25 a 35 anos, a grande maioria. Vem de 25, que é a tua idade, até 35 anos de idade. Então, é exatamente com essa sua faixa de idade que eu estou interagindo, não é? Que eu estou tentando me comunicar, dando a eles informações, não é, que eles não tinham, para poder fazer o seu correto juízo sobre o que aconteceu. Até porque quem tem, como você, 25 anos e quem tem 35 anos, eram crianças, ou não eram nascidos. Né? Eu tenho há 30 anos, eu tomei posse, ou não eram nascidos, como era o seu caso, ou então quem tem 35 tinha 5 anos de idade, portanto, ainda sem a fase cognitiva avançada, a ponto de perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Então, eu estou muito satisfeito com essa interação, com essa integração, e a conversa com você me mostrou uma pessoa muito preparada, você está de parabéns, muito culta, muito senhor de si,
Já percebi qual é a sua linha ideológica, já sei qual é o seu perfil ideológico. Já consegui traçar nessa nossa conversa aqui qual a sua linha, mas é admirável. Mas democrático sempre, democrático sempre. Democrático sempre, pronto. Sem sectarismo. Mas impressionante como uma pessoa da sua idade, com essa qualidade de raciocínio, com essa capacidade que você tem de expor com facilidade aquilo que você pensa, você está de parabéns, e também a toda a sua família, muito especialmente o seu pai, por quem eu tenho uma afeição muito grande, que é o nosso Paulo, né? E desejar a ele toda a sorte do mundo e minha solidariedade. Mas a você, especialmente, meus parabéns pela sua formação, pela sua forma de se conduzir, e eu tenho certeza que você terá um futuro enorme pela frente. Parabéns e um grande abraço. Presidente, que honra ouvir isso. Certamente serve de combustível para a gente seguir adiante. E só para realmente deixar um próximo capítulo para a nossa interação, eu estou no meu último ano de Direito, eu estou prestes a concluir, enfim, já estou naquela fase de monografia OAB, e o tema que eu escolhi para a minha monografia é exatamente o seguinte: o Brasil é ingovernável? As bases e dilemas do presidencialismo de coalizão e o advento do parlamentarismo. Então, esse é um assunto que você domina, faltou demais aqui. Parabéns. Eu quero dissecar isso e quero botar... Vai ser uma honra se o senhor puder me dar uma entrevista e botar no meu apêndice e no anexo uma entrevista sua, vai me dar... Parlamentarismo. Esse presidencialismo de coalizão é a carroça... Nosso tempo vai acabar, presidente. Mas do sistema político brasileiro. É carroça do sistema político, é parlamentarismo. Parabéns. Vamos se ver, então, o quanto antes aí, presidente, de novo. Muito obrigado. Agradecer de novo toda a família Collor aí. Desculpa aí ter te segurado até essa hora. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu, querido. Valeu. Opa, estamos de volta aí. Concluído a primeira entrevista aí com os presidentes. Realmente a gente conseguiu abordar diversos temas relevantes, pertinentes da trajetória do Fernando Collor de Mello rumo à presidência da República, o período dele como mandatário do Poder Executivo nacional. E eu estou, maravilhosa a Renato Batista, Ulisses Moraes, tamo junto, galera boa. Viagão, Puzão, Bazão, tamo juntos. Agradecer o Thales aí também. Obrigado demais aí pela presença de todos vocês. Vocês fizeram a live, tenho certeza aí que, aliás, me espero muito, torço muito para que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Certamente o Collor, ame-o ou odeio, mas é o cara diferenciado, tem muita bagagem pessoal, uma trajetória imensa aí que ele pôde compartilhar um pouco com a gente hoje. E na próxima terça-feira, anunciando aqui em primeira mão, teremos Michel Temer. Michel Temer é o próximo presidente na nossa lista. Eu tenho uma sinalização positiva do presidente Fernando Henrique Cardoso. Também devo estar selando a data que ele vai participar com a gente em breve. E estou sondando até os petistas, acredite se quiser. Está na hora do Brasil poder se libertar desse sectarismo aí que não está levando a gente a lugar nenhum. E pelo menos que a gente possa... Como vocês viram hoje com o presidente Collor, a gente discordou em alguns pontos, visões de mundo. Claro que ele tem muito mais experiência do que eu. Quem sou eu para poder questionar ele? Mas eu fiz umas provocações pertinentes. Então eu tô... Tava uma gritaria aqui, perdão, gente. Então eu estou muito animado aí com essa sequência de lives, aliando o entretenimento à história, a gente entender mais do nosso passado. É fundamental para a gente desenvolver uma noção cívica, para a gente poder entender de onde a gente veio, quais são as nossas raízes, e daí, enfim, traduzindo isso no nosso ativismo. E a gente não pode, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Nós não podemos ficar refém de políticos e do mesmo pessoal que está lidando e, enfim, conduzindo os rumos do nosso país. E é mais do que necessário que a gente esteja engajado, querendo que nós sejamos ávidos aí por conhecimento, que a gente conheça a nossa história, de onde a gente veio, para a gente projetar um futuro melhor e tornar o Brasil a potência que a gente deseja. A esperança é a última que morre, afinal, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, tamo junto, galera. Obrigado demais. Deixa eu só, enfim, endereçar aqui o pessoal antes que... A live já deve estar terminando a qualquer momento.
Mas, enfim, agradecer demais aí o Rodrigo Mutran, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas! André, meu querido Luiz Felipe, Bazão, tamo junto, meu irmão. Zelma Pedrosa, obrigado aí pelas palmas. Lucas Manfrim, 92. Agradecer também. Eduardo Rossiter. Rafael Pereira, Bolsonaro 2022. Eu, pelo menos estou contando com o teu apoio aí, tá ok? Agradecer a você aí. Então, mostra que teve de tudo aí junto com... Teve de tudo aqui participando da nossa live. Pessoal, um beijo, um abração para todos vocês. Estamos juntos e é só o começo. Em breve, na semana que vem, na terça que vem, eu vou anunciar de acordo com o trâmite ideal aí, da forma ideal, a gente vai soltar em breve e anunciar com o Michel Temer. Esse aí que também é outra figuraça que viu muita coisa nessa carreira dele. Então, de novo, meu pessoal, de coração, meu muito obrigado aí pela participação, pelo engajamento. E nos vemos terça-feira que vem, no mínimo, e na interação semanal aí no nosso Instagram. Obrigado demais, me ajudem a divulgar o meu canal no YouTube, canal do André Marinho, a divulgar essa sequência de lives aí que promete muito e espero contar com a audiência prestigiosa de vocês aí nos próximos capítulos dessa série de lives, Hoje Presidente, com o André Marinho. Obrigado, gente, tamo junto. Agradecer demais aí. Valeu, galera.